A ON Portugal aposta no crescimento através de aquisições, isto depois de ter terminado 2011 com um crescimento de 10% no volume de negócios. A empresa é líder mundial em corretagem de seguros e é dela que falamos no Primeira Hora de hoje. É nosso convidado Pedro Penalva, diretor da ON Portugal. Pedro Penalva, bom dia, muito Bom dia. obrigada pela sua presença no Primeira Hora. 120 países, 62 mil trabalhadores em todo o mundo. É uma empresa líder na consultoria de gestão de riscos e também corretagem de seguros. A que é que se deve este sucesso? Bom, claramente, pelo foco em dois dos temas que para nós são absolutamente críticos, quer em Portugal, quer em termos globais. Por um lado, hoje o mundo é cada vez um lugar com maior volatilidade, com maior incerteza. O tema do risco é hoje um tema claramente na agenda, não só na agenda mediática, mas na agenda organizacional, na agenda das empresas. Há uma enorme preocupação e há um enorme escrutínio sobre essas matérias, facto que efetivamente tem potenciado muito do nosso trabalho, que fundamentalmente, e o nosso foco, é ajudar os nossos clientes a conseguirem entender, a gerir e a mitigar esses riscos. Por outro lado, também a profundidade que temos vindo a dar a tudo aquilo que tem a ver com a forma como nós podemos, de uma maneira mais larga, de uma maneira mais profunda, poder efetivamente apoiar os nossos clientes exatamente nesta vertente que hoje estamos a viver. Há ontem feito um investimento extremamente importante em termos de competências analíticas, em termos de conteúdos. Temos hoje provavelmente o Global Risk Insight Platform, que é o maior repositório de informação sobre a atividade seguradora, que disponibilizamos aos nossos clientes, que lhes permite ter uma visão muito global e uma panorâmica muito global daquilo que são efetivamente o seu posicionamento em cada um dos mercados onde querem operar. Há uma tendência crescente de internacionalização das empresas portuguesas. Que desafios é que estas empresas enfrentam? Bom, como estávamos a falar, ou seja, a partir do momento em que temos um mundo cada vez mais volátil e cada vez mais marcado por situações e por riscos e por novos riscos, desde os riscos emergentes relacionados com as alterações climáticas, com os riscos de pandemias, enfim, os chamados cyber risks. Temos hoje uma situação em que, quando as empresas decidem enverdar por estratégias de internacionalização, defrontam-se exatamente não só com os riscos que melhor conhecem e que melhor entendem e que, ao fim e ao cabo, tem sido, enfim, a sua tradição de gerir nos seus mercados originais, mas com uma nova realidade e com um novo paradigma. Então aí, o facto, como disse há pouco, termos esta capilaridade global e, portanto, temos 5 mil escritórios espalhados por todo o mundo, coloca-nos numa posição privilegiada para exatamente poder apoiar estas organizações. Conhecem bem os mercados? Conhecemos muito bem os mercados, conhecemos muito bem, enfim, toda a tipologia de riscos com os quais as empresas se defrontam, desde a situação dos riscos políticos, e, enfim, é interessante mencionar que a ON faz desde há bastantes anos, portanto, talvez uma das análises mais detalhadas e mais, enfim, particularizadas sobre o tema do risco político, que é hoje um tema claramente na ordem do dia. Qual é o mapa político da ON de 2012? Exatamente, ou seja, aquilo que nós temos vindo que comunicámos ainda muito recentemente no mapa que foi apresentado em 2012, mas refere-se basicamente ao último trimestre de 2011, é exatamente um recrudescimento de um conjunto de fatores que implicam uma maior esta marca de volatilidade e de maior risco para as empresas. Ou seja, quando estamos a falar dos riscos relacionados com a disrupção da cadeia logística, quando estamos a falar dos riscos relacionados com eventuais alterações legislativas e regulatórias, com os riscos políticos relacionados com nacionalizações, como ainda bem há pouco tempo vivemos na América Latina, são todo um conjunto de fatores que as empresas, quando iniciam um processo de internacionalização, têm que efetivamente que avaliar, têm que entender e têm que gerir. E cabe-nos a nós, efetivamente, ajudar os nossos clientes nessa matéria. E como é que ajudam? Por exemplo, uma empresa portuguesa quer investir em Angola, no Brasil, Médio Oriente ou noutro destino. Que riscos é que essa empresa deve ter em conta? Bom, tipicamente há 3 vetores diferentes de análise, ou seja, há um vetor que tem a ver com aquilo que são, vamos chamar, os riscos, a proteção do ativo dessas empresas, portanto, a proteção dos ativos, se estamos a falar de uma situação de um investimento, enfim, consolidado, portanto, a criação de uma operação externa, e aí o que importa é, efetivamente, fazer um entendimento de todo um conjunto de riscos que podem afetar esses mesmos ativos, desde os riscos patrimoniais, o facto, enfim, tivemos 2011 como talvez o ano de maiores catástrofes naturais que aconteceram globalmente. E, portanto, as empresas têm que, ao fim e ao cabo, ter um modelo de cobertura desses riscos que funciona e tipicamente têm no seu mercado de origem, mas é a capacidade de lá estar de ter a capilaridade suficiente para o poder estender para os mercados onde eles estão. Portanto, aqui estamos a falar dos seguros que protegem os riscos patrimoniais.
Por outro lado, temos uma outra dimensão não menos importante que tem a ver com as pessoas. E, tipicamente, uma das grandes dificuldades de qualquer empresa num processo de internacionalização é exatamente garantir que as pessoas que envia para estes mercados de destino, enfim, têm uma adequada proteção, quer do ponto de vista da sua saúde, quer do ponto de vista, enfim, dos seguros de vida, mas também, enfim, da capacidade de poder repatriar essas pessoas caso, enfim, aconteça algum evento um pouco mais complicado. E tivemos vários exemplos desses, fundamentalmente, enfim, desde há 2 anos, com aquilo que aconteceu com a Primavera Árabe e, portanto, e com as disrupções que aconteceram em vários países. Portanto, isso é um segundo vetor de intervenção ao nível das pessoas, da proteção das pessoas e das suas famílias, garantir as condições, ao fim e ao cabo, para que os profissionais possam desempenhar as suas funções nesses mercados de destino de uma forma, enfim, de uma forma tranquila. E, por último, uma terceira dimensão, não menos também bastante relevante, que tem a ver com o risco de transação económica, ou seja, o risco de crédito e também, enfim, os riscos que têm a ver exatamente com a cadeia logística, o facto de que uma empresa, quando se internacionaliza, torna a sua cadeia logística mais longa e, portanto, essa disrupção, obviamente, pode afetá-lo de uma forma muito importante. Quais são as tendências que estão a ser sentidas atualmente? Setores de atividade? Bom, o que nós temos vindo a ver em Portugal, e enfim, isso penso que e países também. E isso penso que é um dado perfeitamente adquirido, ou seja, Portugal, enfim, com a situação que estamos a passar, claramente se há algum ponto onde estamos a executar muito bem, é exatamente na área das exportações. Ou seja, as empresas portuguesas têm demonstrado uma resiliência e a capacidade exportadora das empresas portuguesas tem demonstrado uma resiliência notável e isso tem sido, enfim, um fator absolutamente fundamental para alguns resultados mais positivos que têm vindo a ser conhecidos recentemente. Mas, acima de tudo, aquilo que nós temos notado é que as empresas produtoras de bens transacionáveis, ou seja, as empresas que, de alguma forma, conseguiram criar uma capacidade diferenciadora e uma capacidade competitiva nos mercados, são aquelas que, efetivamente, estão a ter sucesso. E estão a ter sucesso em mercados que são os mercados tradicionais de exportação das empresas portuguesas, o caso, enfim, da América Latina, nomeadamente o Brasil, o caso da África de expressão portuguesa, mas também em mercados, eu diria, em mercados mais sofisticados. Enfim, temos vindo a ter notícias muito recentes de empresas portuguesas com, enfim, sucessos importantes no mercado norte-americano, enfim, que é um mercado altamente concorrencial, altamente competitivo e onde as empresas portuguesas têm demonstrado essa capacidade de intervenção. Pela nossa parte, aquilo que é importante é exatamente, e porque pensamos que isso é um aspecto absolutamente fundamental na criação desta vantagem e desta diferenciação competitiva, é a capacidade das empresas poderem, ao entender, ao gerir e ao mitigar esses riscos, terem uma vantagem competitiva. E, portanto, a criação dessa vantagem competitiva, ou seja, aquilo que poderia efetivamente ser um risco, transformar-se efetivamente numa oportunidade. E, portanto, é um pouco a nossa função e a nossa vocação. Muito obrigada, Pedro Penalva, pela sua presença neste primeiro hora e pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.